Então, o A Gota d'Água, esse projeto, como eu vim explicar, hoje eu vou tratar de 5 assuntos. Esses 5 assuntos não têm a ver, primeiramente, com minha vida pessoal, nem com minha religião. Todos sabem, eu tento já há alguns anos encontrar o caminho para servir a Deus, vocês sabem disso. Eu tenho uma igreja onde eu frequento, alguns aqui são membros dessa igreja, é a Congregação Cristã do Brasil, onde eu sou batizado nessa igreja e até o presente momento eu continuo nela e pretendo continuar. Então, o assunto que eu quero tratar com vocês, não sou psicólogo, não sou médico, eu sou apenas mais um aqui na Terra tentando achar respostas para todas as coisas. Eu queria colocar hoje nessa live o assunto criatividade. Eu tenho buscado muito sobre essa parte falando com Deus, sobre a criatividade. Todos nós nascemos capazes de aperfeiçoar nossa criatividade, colocar em prática a nossa criatividade. A criatividade, ela é algo que você nasceu com ela, só que por muitas vezes medo ou repreensões, por se tornar uma pessoa reprimida, você não expõe a sua criatividade, seja na vida familiar, seja no trabalho, seja nas criações que você poderia estar desenvolvendo e poderia estar obtendo sucesso com isso, mas infelizmente você ainda não despertou. O que é o despertar da criatividade? Primeiro, você tem que entender a sua história. A sua história é única, é perfeita. Você não é perfeito, mas sua história é perfeita, porque quem escreveu ela foi Deus. É como todo dia uma página em branco, onde Ele te dá a liberdade de você colocar em pauta, a sua história. E desenvolver a sua história é algo que você não pode ter vergonha, você não pode ter medo, seja com vitórias, seja com fracassos, seja com o que for. Você tem que colocar dentro de você a seguinte certeza: se estou aqui, porque Deus me colocou aqui. E fazer essas perguntas abre na sua mente muita coisa. Na minha abriu. Eu tenho como um exemplo, até o ano de 2022, eu morri de vergonha de falar. Seja uma live, fosse uma apresentação. Eu trabalhava com vendas, para vocês terem ideia, na Caixa Econômica Federal. Eu era segurador de seguros, Caixa Seguros. E eu tinha que falar com pessoas todo dia. Era no mínimo 50 ligações. E eu morria de vergonha de fazer isso, de atender o público, de falar com o público. E aí comecei a perceber, eu falei, bom, se eu estou aqui, por que eu estou aqui? E aí isso começou a destravar dentro da minha cabeça esses medos de descobrir o porquê eu faço o que faço, porquê eu estou onde estou. E para vocês que estão ouvindo na live hoje, eu queria primeiramente agradecer muito que, embora seja aqui 5 ou 6 pessoas no momento, mas que é importante demais vocês amanhã já colocarem em prática isso. No seu dia a dia aparecerão momentos que a sua criatividade, se ela começar a ser manifestada, ela vai resolver muita coisa. Financeiro, espiritual, até espiritual. Na parte de relacionamento, como eu disse, né? Relacionamento é particular de cada um, né? Não convém ficar falando sobre isso. Mas quem não é criativo hoje em dia corre um grande risco, na verdade. Entenderam? Bom, o segundo assunto é que nós temos que falar com Deus as nossas dores. As nossas dores, elas vêm para algum propósito maior também. E esse propósito maior, ele está relacionado à nossa alma. A nossa alma, ela geme, como está escrito na palavra de Deus. São gemidos inexprimíveis que só Deus consegue entender. Às vezes a lágrima, ela não consegue passar o que a alma sente, mas a lágrima é a resposta da alma.
E falar das dores cura muita coisa, gente. Cura muita coisa. Eu posso falar para vocês porque eu tenho vivido dias difíceis também, né? Como todos vocês têm passado dias difíceis. Porém, o que tem me salvado desses dias difíceis é expor minhas dores. Seja com os meus pais, que graças a Deus eu ainda tenho eles, seja com os meus irmãos, seja com alguém de confiança. Mas primeiramente, né? Vamos falar a verdade. Quem é o primeiro que a gente pensa? Quem é o único, na verdade, que nos ouve, até quando nós não falamos sequer uma palavra? Não é Deus? É verdade. Então, expor as dores para Deus é como você passar com um médico que entende tudo que está passando em você. Ele é o médico dos médicos, como está escrito na Bíblia. E, o terceiro assunto da live é que você aceite sua vida. Se for esse momento de dor, aceita. Se for um momento de luto, passa ele. Algumas vezes nós não vamos aceitar de imediato, isso é verdade. Muitas pessoas, eu já tenho conversado com algumas pessoas, e elas guardam 4, 8, 10, 20 anos, uma dor grande no peito por causa do luto. Não deu tempo de falar tudo o que queria, né? Não deu tempo de expor tudo o que sentia. Mas aceitar isso na sua vida é algo que também te liberta. E liberta esses pensamentos que ficam dentro de você. Eu creio que quando você aceita o luto, eu tive um luto ano passado, por exemplo, de um animalzinho. Eu tinha uma cachorrinha, ela se chamava Catita. E ela sofreu muito para ela partir. Também, voltando ao assunto Bíblia, na Bíblia está escrito que os animais têm o mesmo fôlego que os homens. E eles sofrem igual aos homens. Um gato, um passarinho, um animal que for, um réptil, uma ave, qualquer animal, ele vai sentir dor também quando for partir, como nós sabemos que eles sentem. E aceitar esse luto demora. Esse mês faz um ano que eu perdi esse animalzinho, mas eu compreendi que ela foi uma companhia fiel que me ajudou, como eu falei. Foram anos difíceis, né, que todos nós enfrentamos, 2, 3 anos atrás, praticamente. E, gente, se vocês estiverem me ouvindo bem, por gentileza, só dá um joinha, manda um joinha para eu entender que o som está saindo perfeito. Eu estou aqui totalmente desprovido de tecnologia. Ó. Eu tenho um fone, meu celular está em cima de uma caixa, não sei se vai dar para ver, mas é o que tem aqui para hoje. Até que tenha coisas melhores. E voltando ao assunto, né? Aceitar, né? Aceitar a sua vida, seja como for. Aceitar. Boa noite, Dinho. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Agradeço vocês estarem participando da live também, tá? Para quem entrou agora por último, essa live se chama A Gota d'Água. A Gota d'Água é um projeto que eu vou tentar desenvolver todas as terças-feiras, às 21h30. Não é sessão de psicologia, não é culto evangélico, não sou Freud, tá? Eu sou o Rafael, que alguns já conhecem, e a Gota d'Água é expor assuntos que nos bloqueiam. E o tema de hoje é criatividade. Bom, gente, nós estamos então no quarto ponto, que seria deixar o dom aflorar. Deixar o dom aflorar sobre a criatividade funciona mais ou menos assim. Uma vez uma pessoa parou em cima do rio Tietê, aqui de São Paulo, e ela olhou o pôr do sol. E no pôr do sol, a água do rio se tornou vermelha. E ele até bateu uma foto sobre isso. Isso está escrito no livro A Criatividade, do autor que é o José Pedrebon. Eu vou ler depois um trecho desse livro. E deixar o dom aflorar é você se livrar de medos, dogmas e esses bloqueios mentais que tanto atrapalham a gente, seja amoroso, financeiro, seja espiritual, seja o que você tiver de plano e projeto. Se você deixar o seu dom natural ele aflorar, vai ser muito mais fácil. Eu não estou dizendo para vocês que todo mundo tem que sair aí caçando o seu dom, não é isso. Mas deixar que ele naturalmente se manifeste, seja qual for. Para uns é caridade, a gente sabe disso.
Perdão, deixa eu tomar um pouquinho de água que a garganta já tá. Então, para uns é a caridade, para outros é gerar, gerar segurança, seja na família, seja para outros é a parte psicológica, é você ajudar um ente querido que às vezes está enfrentando uma batalha que só ele sabe e, e Deus te dá capacidade para você tratar certos assuntos difíceis com as pessoas, como eu tinha falado anteriormente, seja luto, seja um divórcio, seja uma acusação falsa que estão fazendo contra você. Com o seu dom aflorado, você resiste muito mais a essas coisas quando elas chegam até você. Quem entrou por último, se puder só mandar um joia para entender que está ouvindo bem a live, eu agradeço, tá? O pessoal que tinha chegado antes conseguiu. E o que foi falado antes vai estar salvo essa live depois, tá? Não se preocupe. E deixar o dom é necessário para que você tenha uma vida muito mais tranquila. Deixar o dom que tem dentro de você aparecer não é algo errado, muito pelo contrário. Você pode examinar na Bíblia, por exemplo, onde Deus diz que a gente teria uma vida feliz e próspera, com dons que Ele tem para dar, como um pai que dá um presente para um filho. Então, deixar o dom aflorar é algo divino, não é algo errado. Uns cantam, outros dançam, outros são médicos, né? Cada um tem a sua própria é, capacidade de deixar manifestar isso que tem dentro de você. Uns vão ser grandes, terão seu nome marcado para sempre, igual esses grandes empresários, é, grandes personas do mundo aí, por exemplo. E então, gente, eu queria tocar no último assunto que mais importante do que tudo que eu falei é que você ame e respeite a sua família. Quando eu falo a sua família, pode ser você que é casado, pode ser você que é solteiro, pode ser você que tenha só seu pai, você que tenha só sua mãe, ou não tenha mais seus pais, mas quem você considerar família. Às vezes a família, como dizia Jesus Cristo, não era nem seus próprios irmãos, nem aqueles que eram do seu próprio sangue da sua mãe, Maria. Seria então alguém que, por exemplo, que cumpre aquilo que é de Deus, a sua família. Então honra quem é a sua família. Eu tenho eu tenho tentado honrar quem é a minha família, seja às vezes até em silêncio, né? Não tendo assunto para você falar, mas em silêncio honra a tua família também. Não debate assuntos que não edificam com a sua família. Não fica falando de B ou, entendeu? Não faz sentido. Falar nisso, queria agradecer aí. Tô vendo que o presidente acabou de entrar na live, né? Brincadeira, gente, não entra não. É só para descontrair. Mas então, é melhor dar risada do que ficar nervoso com assuntos que não levam a nada. E você é importante para sua família, viu? Saiba disso. Hoje eu sei o quanto que eu sou importante para minha família e quanto a minha família é importante para mim também. Tá, gente? Bom, para todos que ficaram até aqui, eu agradeço demais. Esse é o primeiro, vou chamar de primeiro episódio dessa live que eu pretendo realizar toda terça-feira às 9h30. O livro que eu falei para vocês, a capa dele, é um livro fácil que eu encontrei num sebo, eu estou na Vila Maria, na Penha. Na Penha. É esse livro aqui, ó. O autor é José Pedrebon e o livro se chama Abrindo o Lado Inovador da Mente. E eu separei aqui um trechinho dele para finalizar aqui a live. Diz assim: Dona Maria e Niemeyer, perdão, Dona Maria e Niemeyer criando. O comportamento criativo facilita a vida a partir do cotidiano. Improvisar um novo prato usando sobras é um ato de criatividade. Gente, se a vida te der limões, faça uma limonada. Obrigado, tá? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Essa live vai ficar salva. Manda para quem você sentir que tem que ouvir. Se não gostou, não precisa mandar também. Fica tranquilo. Um abraço.
Queria mandar um abraço para Fernanda, Mona Lisa, o Luiz Carlos, o Vitor e o Samuel, que ficou até aqui até agora. E outras pessoas que virão depois também. Um grande abraço. E lembra, viu? Se você der glória a Deus, Deus te glorifica também. Um abraço. Tchau.